Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje nós estamos caminhando para a terceira etapa da resolução, que é a correção da prova AAP do 8º ano do Ensino Fundamental da Escola Pública do segundo bimestre. E hoje fica para nós aqui a questão número 12, 13, 14, 15 e 16. Então, começando pela questão número 12. Um clube fez uma pesquisa entre seus 1.500 associados para determinar os esportes que eram mais praticados. Observando os gráficos 3D a seguir, qual é mais adequado para representar o conjunto de dados da tabela em relação à porcentagem de pessoas que praticam determinado esporte? Então, quem é esse gráfico que vai representar? Nos itens nós temos, gráfico de linhas, gráfico de setores, gráfico de barras, gráfico de áreas. O que nós precisamos olhar é aqui, no desenho, Nós temos uma tabela e nós temos 4 tipos de gráficos diferentes aí para poder selecionar aquele que melhor representa o número de associados, que praticam esportes. E nós temos uma ideia aí de porcentagem. Então, se existe a porcentagem, qual seria desses gráficos o melhor para representar? Aquilo que vocês chamam de pizza, gráfico de pizza, ou seja, o gráfico de setores. É onde vocês têm a porcentagem que no total da volta inteira da circunferência, nós vamos ter o valor de 100%. Cada um deles representado na porcentagem que mostra a tabela. Então, assim sendo, o melhor gráfico que nós temos é o gráfico de setores. Bem simples essa questão, tá? Exercício 13. O exercício 13, ele diz: Marcos escreveu em seu caderno a sequência 55, 47, 40, 34, 29 reticências. Então, nós estamos trabalhando com sequência, que pode ser recursiva ou não recursiva, conforme vocês viram nas aulas do Centro de Mídias. Ele mostrou esses números para a sua amiga Mariana e pediu para ela descobrir os 2 próximos números. Os números corretos que Mariana encontrou foram 30, 31, 28 e 27, 25 e 22, 20 e 19. Nós temos que olhar para a sequência e identificar qual é a relação do primeiro termo para o segundo termo, Se um termo vai depender do outro ou não, E aí, nós temos na sequência assim, 55, 47, 40, 34, 29 e é uma sequência infinita, então reticências. Bom, o primeiro termo dessa sequência é o 55, E o segundo termo é o 47. Qual seria a relação que eu poderia verificar aqui entre o 55 e 47 numa primeira tentativa? É fazendo a subtração do segundo termo em relação ao primeiro termo. O segundo termo é o 47, que é o A2, e o primeiro termo é o 55, que é o A1. Então, fazendo o A2 menos o A1, nós temos 47 menos 55, que dá uma diferença aí para nós de 8. Agora, eu posso pensar só na parte positiva, na diferença real, Na diferença só de 8. Por enquanto, vamos deixar assim. Aí nós vamos ver qual é a diferença que nós temos do terceiro termo com o segundo termo. Então, vamos fazer 40 menos o 47, que vai dar menos 7. Então, aqui nós temos em valor absoluto o valor 7. Depois, nós temos a diferença do 34 para o 40. E nós vamos ter menos 6. Então, o valor absoluto aqui seria o 6. E depois nós temos a diferença do 29 para o 34. Então, sempre o termo sequente menos o seu anterior. E aí nós vamos ter menos 5. Então, por essas diferenças é que a gente vai percebendo que vai caindo o número. 8, 7, 6, 5. Então, quem seria o próximo número que eu iria obter aqui em relação ao 29
para poder obter na sequência o número que vem depois dele. Seria o que envolve o número 4, né? Porque a sequência está caindo, ó, 8, 7 em valores absolutos, 6, 5, 4. Então, o que eu posso deduzir? Que é o 29 menos 4, que vai dar 25. Então, o próximo número que vem aqui seria o 25. E quem seria o outro, né? Porque eu preciso dos termos sequentes, né? Os dois próximos números. Então, quem seria o próximo número? Bom, se seria o 4, o próximo seria da sequência o 3. Então, eu faria 25 menos 3. E vai dar 22. Então, a resposta correta desse exercício seria a letra C. 25 e 22, que seriam os próximos números da sequência. Então, bastava identificar a posição dos números e a diferença entre eles e verificar que essa posição vai formando uma sequência decrescente entre os números para perceber quais eram as diferenças entre os números, tá ok? Exercício 14. No 14, então, diz assim, observe as seguintes situações. 1. Um pedreiro levou um dia para construir um muro. 2 pedreiros trabalhando no mesmo ritmo levariam a metade do tempo. Já olhando aqui embaixo, a pergunta é, né, quais dessas situações a proporcionalidade? Então, vamos já analisar para que a gente encurte um pouco a resolução desse exercício e no tempo do vídeo. Então, nós temos aqui, se o pedreiro leva um dia para construir o muro, e eu aumento a quantidade de pedreiros para trabalhar, para fazer o mesmo tipo de muro, né? O que vai acontecer? Eles vão fazer na metade do tempo. Existe proporcionalidade? Essa é a pergunta. Existe proporcionalidade entre essas relações? Sim, porque na medida que uma cresce, a outra grandeza decresce, né? Porque um pedreiro fez num determinado tempo. Aí 2 pedreiros para fazer a mesma coisa fizeram em tempos diferentes. Então existe proporcionalidade. E se a gente fosse classificar, diria que é uma proporcionalidade inversa. Então aqui existe proporcionalidade. No segundo, um time de futebol marcou um gol nos primeiros 10 minutos do jogo. Portanto, após os 30 minutos, terá marcado 3 gols. Existe uma relação de proporcionalidade entre um time fazer gol e daí, passando o tempo, fazer mais gols? Não. Né? Eles podem não fazer gols. Não depende uma relação da outra. E se isso acontece, não existe proporcionalidade. Na terceira, em um restaurante, 100 gramas de comida custa R$5, então 400 gramas custará R$20. Então, quanto mais eu aumento o peso, mais aumenta o valor. Então, existe uma proporcionalidade entre essas relações e até a proporcionalidade direta. Então, existe proporcionalidade. Na quarta, uma pessoa lê um livro em 15 dias. Em um ano ela terá lido 24 livros? Não necessariamente. Né? Não existe uma relação que vincule a leitura do livro ao tempo de leitura. Então, não existe proporcionalidade. Ela poderia não ter lido o livro na mesma proporção. Então, nós temos como proporcionais apenas a questão 1 e a 3. Então, dos itens que nós temos aqui, seria a letra B, a resposta correta. Ok? Exercício 15. Mariana e Cláudio trabalham na mesma empresa. Ela recebe um salário de R$1.500 e ele de R$1.000. Cláudio obteve um aumento de R$100 para manter a proporcionalidade do salário de Mariana. O salário de Mariana deverá ser D. Então, veja, o exercício já está dando a dica. Existe uma proporção. Então, ele já deu a questão pronta para nós, né? Então, vamos montar essa proporção aqui, ó. Tá certo? Então, em que ordem vem essa proporção? Na ordem da leitura, ó. O salário, né, da Mariana está para o salário do Cláudio.
E aí o Cláudio obteve um aumento. Então, o Cláudio obteve um aumento de R$100. E aí, como vai ficar com esse aumento de R$100 o salário da Mariana? Então, olha lá, multiplica os extremos, multiplica os meios na proporção, né? Fazendo a propriedade fundamental dela. Então, nós vamos ter 1000x igual a 1500 vezes 100. Então, vamos fazer essa multiplicação aqui. Fica 1000x igual a 150 mil. Eu vou tirar esse ponto para não parecer que é multiplicação, tá? Então, tá multiplicando aqui o 1000 pelo x, eu vou passar ele dividindo. Então, vai ficar x igual a 150 mil dividido por 1000. Eu posso simplificar, né? Cortar os números zeros que tem ali. Então, quanto ficou o x? Ficou 150. Então, 150 foi o aumento que a Mariana teve. Mas foi essa a pergunta do exercício? Não. A pergunta é como vai ficar o salário da Mariana. Então, eu tenho que pegar o valor do salário dela, que era de 1.500, e somar com 150, que foi o aumento que ela teve, dando 1.650. Então, essa soma aqui dá o salário da Mariana, que é a letra A. Simples assim. Exercício 16. Então, exercício 16. A tabela abaixo, então, nós temos uma tabela que está aqui para vocês. Vocês vão observar. Nós temos aí as faixas etárias na tabela, que vai dos 14 anos até os 60 anos. E a porcentagem, na segunda coluna dela, né? A porcentagem dessas desocupações que as pessoas fazem. Vamos ler o exercício. Então, diz assim, ó, a tabela abaixo se refere à porcentagem de pessoas desocupadas, né, no Brasil, por faixa etária. Então, nós temos aí na tabela a faixa etária e a porcentagem de pessoas desocupadas. Então, isso referente ao quarto trimestre de 2019. Os gráficos de setores. Então, nós vemos aí no item A, B, C e D, gráficos de setores, que são o gráfico em forma de pizza, que vocês estão vendo aí, todos coloridos, bonitinhos e anotados, cada um com o seu grau e a sua porcentagem. Então, vamos ver aqui. Então, eles contêm os valores dos ângulos centrais de cada faixa etária. Então, por exemplo, ó, o gráfico A aqui que vocês têm, né? Nós temos lá 180 graus, né? 18 graus, 54 graus, 54 graus e 54 graus na outra parte também. Tanto a roxa quanto a verde que vocês estão vendo, quanto a vermelha. É um exemplo. E distribuído nas suas faixas etárias de acordo com a tabela. Isso não quer dizer que a letra A seja a resposta, estou apenas dando como exemplo. Agora, a pergunta é, qual desses gráficos, né, que melhor representa esses dados? Para isso, vamos pegar uma relação de proporcionalidade entre os dados que estão aí na tabela e o ângulo, porque está dado em ângulo, né? Nós temos aí de 180 graus, 18 graus, então vamos ver em ângulos quanto equivalem essas porcentagens. Então, nós temos aí primeiro, no primeiro dado de 14 a 17 anos aí da tabela, 8%. Então, em cada 8%, né, 8 em cada 100, nós vamos ter uma quantidade em graus no gráfico, que vocês estão vendo aí no A, B, C, D, aonde esse círculo tem um máximo de 360 graus. Então, sempre eu vou dividir a parte do ângulo formado na circunferência, né? Então, o ângulo, a circunferência se divide em ângulos. Então, uma parte é uma parte dos 360 graus
que é o máximo que uma circunferência pode ter. Então, eu estou pegando este ângulo para ver o quanto ele representa, em porcentagem, a parte angular. Então, vamos multiplicar de novo aqui, ó, os extremos e os meios, multiplicar em cruz. Então, vai ficar 100x é igual a 8 vezes 360. Então, 100x vai ser igual. 8 vezes 0, 0. 6 vezes 8, 48, vão 4. E 3 vezes 8, 24. Com 4, 28. Então, dá 2.880 essa multiplicação. O 100 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, fica x igual a 2.880 dividido por 100. Quando a gente divide por 100 aqui, como que vai ficar a continha? Vai passar duas casas decimais, o 80 vai passar para a parte depois da vírgula. Então, vai ficar 28,80. Que eu posso arredondar, fazer uma estimativa aqui de 29 graus. Vamos olhar aqui nos itens A, B, C, D, aonde que eu tenho 29 graus? Apenas na letra B. Os outros, letra A, C e D dos ângulos, nenhum mostra para nós os 29 graus. Portanto, aqui já matamos o exercício, nem precisa ficar continuando fazendo conta. A alternativa correta, que melhor representa, é a letra B. Tá claro? É essa figura B que vocês têm aí. E se quiser testar, é só pegar, por exemplo, a faixa etária dos 18 a 24 anos, que é 31 anos, e vocês fazerem a mesma proporção. 31 sobre 100 é igual a x graus dividido por 360. Mas eu já usei x aqui, eu posso usar x ali? Pode. Quer mudar a letra? Muda. Põe y, põe a, põe b, não tem problema. E aí vai descobrir qual é o ângulo equivalente a 31%. De qualquer forma, tá aí para vocês a resolução, que é a letra B. Para a gente não estender mais, já estamos aqui com a ideia de como se resolve cada item do exercício. O exercício já está corretamente corrigido e eu só tenho a agradecer a companhia de vocês. Compartilhem a aula, inscrevam-se no canal, cliquem no sininho para receberem a notificação e curtam a aula. E se vocês gostaram, coloquem nos comentários ou até coloquem também sugestões. Obrigada, até a próxima aula.